Oiê, sou a Juliana Nunes, sou coach, mentora de mulheres empreendedoras. Esse é o meu podcast e hoje eu tô aqui com uma convidada especial para bater um papo super estratégico para vocês. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu vou começar apresentando ela, porque vale a pena, né, apresentar essa mulher de negócios, uma empreendedora de sucesso. A Bárbara, para quem não sabe, ela é especialista em gestão estratégica, ela ama impulsionar vidas e negócios, ela trabalha com estratégias para aumentar o teu resultado, teu faturamento, fazer o teu negócio crescer. É uma mentora, inclusive ela já foi minha mentora, a gente vai falar sobre isso, né, em uma fase muito importante do meu negócio, do meu crescimento, principalmente, né, quando a gente fala de escala dentro do mundo digital, dentro da internet, isso é importante, né? E ela também é coordenadora de gestão estratégica do Instituto Tami Amaro. Seja bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho mais aí para as pessoas entenderem um pouco de tudo isso que tu faz, né? O histórico é grande. Então, são 8 anos aí na área de gestão estratégica de negócios. Eu venho da engenharia civil, né? Eu sou engenheira civil, fiz gestão de algumas obras e depois MBA em gestão de negócios e aí isso foi fluindo, né? E fui me apaixonando pela área do empreendedorismo, olhando esse olhar estratégico sobre os negócios. Às vezes as pessoas pensam que a estratégia está muito distante, mas quanto mais estratégia a gente tem, o mais rápido o negócio flui, né? E esse olhar para todas as áreas mesmo. Eu digo que o negócio ele é como se fosse, como uma visão de engenheira, né? Várias engrenagenzinhas. Então, tu tens a parte de vendas, marketing, todos os processos operacionais, a parte de gestão financeira. Então, tudo isso são como engrenagens. Só que, às vezes, essas engrenagens elas não estão bem ajustadas. Então, elas vão se atrapalhando. E aí, a roda do teu negócio ela está girando lentamente. E aí, o que eu faço é justamente vir e ajustar essas engrenagens. E quando a gente dá esse ajuste fino, essa roda gira muito mais rápido. E esse olhar estratégico mesmo dentro daquilo que está, de alguma forma, amarrando e limitando o teu negócio. Exatamente. E muitas vezes não é aquilo que tu pensa que tá. Esse é o desafio, né? Porque quando eu costumo dizer isso em mentoria, trabalho com as minhas mentoradas isso. Quando a gente está vivendo o desafio do nosso negócio, os problemas do dia a dia, né? Aquilo que faz parte, a gente está no furacão, né? Às vezes a gente está ali vivendo o problema, vivendo aquela situação diária e a gente não consegue olhar realmente aquilo que está afetando, aquilo que está prejudicando o resultado do negócio. E eu sei que quando a gente tem uma pessoa estratégica, como é o caso da Bárbara, eu vou falar sobre isso, né? Ela já passou pelo meu negócio também como uma mentora, olhando para coisas que na época eu não conseguia enxergar, mas que era preciso essa outra pessoa com essa visão. Sim. A gente consegue realmente, né, ajustar o necessário. E é como ela falou, né? Às vezes a gente vai num ponto, mas nem sempre é aquilo que a gente enxerga, justamente por estar vivendo dentro do olho do furacão. Né? Muitas vezes a grande reclamação é vendas, é faturamento, tal. E aí quando a gente dá uma olhada no negócio por inteiro, na verdade é aonde está aparecendo o problema. Só que o problema está antes disso. Às vezes é na estruturação de um produto, às vezes é numa precificação, às vezes é num contato prévio ou falta de contato prévio com o cliente, às vezes é numa comunicação que está errada. E aí, claro, o gap tá lá, mas o problema vem antes. É aquela história, né? Tu não olha o problema, tu olha a causa do problema, a raiz de onde tu tá. Exato. E aí, às vezes, é como tu fala, né? E eu acredito que esse seja o principal desafio das empreendedoras, né? Eu tenho muitas mulheres aqui empreendedoras que acompanham. Sim. E as mentoradas que chegam, elas chegam muito com essa dor do faturamento, do resultado em si. Sim. E o resultado, ele se resume principalmente à questão do faturamento, sim, né? E é exatamente esse ponto. Às vezes a gente vai olhar para o negócio da pessoa, a gente vai entender, e são vários os desafios. E no meu caso, eu lido muito com questões que são emocionais, né? Eu preciso olhar para o negócio, entender que existe uma pessoa por trás desse negócio, entender que essa pessoa ela precisa se desenvolver, ela precisa se treinar, ela precisa buscar algumas competências
ou até mesmo adquirir alguns talentos, porque nem todos os Sim. talentos a gente tem, né? A gente nasce com alguns, obviamente. Eu digo que tudo é treinável, né? Então Tudo. a gente tem que treinar. Tudo é treino. E aí esse olhar estratégico de alguém especialista nisso faz toda a diferença, né, Bárbara? Com certeza. Né? E isso que tu falou de se autotreinar é muito importante. Eu sou uma pessoa que não era tão, assim, adepta a exercício e tudo mais, mas quando eu... Só que eu sou, tipo... Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de me desenvolver a minha mente. E quando eu entendi que o treino do corpo físico, na verdade, é um treino da mente, aí é onde rompeu a barreira. Foi a minha chave. Eu não posso deixar de treinar o corpo físico, porque a disciplina do corpo físico é a disciplina que eu vou desenvolver na minha mente. Então, foi ali que virou essa chave. Então, né, várias coisas que a gente vai olhando de um ângulo diferente, que pessoas também trazem para nós, porque, obviamente, eu não tinha essa visão e não teria sozinha, né? Que outras pessoas trazem para nós e aí a gente vai entendendo. Como a gente estava falando, né? Quando tu tá dentro, eu acho que não é assim, mas quando vem uma pessoa de fora e te diz, não, é isso, muda a tua visão e aí muda tudo. Não, e ainda bem que muda, né? Graças Porque a Deus. imagina a gente viver na ignorância daquele pensamento, daquela crença, daquilo que a gente acredita. E eu acho muito legal tu ter levantado essa questão, porque isso é o que eu faço, desenvolvo e treino mulheres, né? A Bárbara fez parte de um movimento meu que se chamava Movimenta Ju. A gente criou isso juntas em mentoria, né? Ela foi a minha mentora, ela me ajudou a desenvolver isso, trazendo toda a visão estratégica para que esse desafio ele acontecesse na prática. E o principal objetivo, porque essa sempre foi uma bandeira que eu levantei, né? As pessoas, às vezes, elas me olham e elas trazem essas palavras que, de alguma forma, elas entendem que me definem, né? A visão do que as pessoas trazem, que é a questão do foco, de ter a disciplina, de ter a consistência. E dentro do meu negócio, o resultado que eu tenho hoje, e a gente estava conversando aqui de bastidor antes, né? É muito essa questão de eu ser consistente, de eu fazer, de colocar o pé, de esperar que as coisas, né? Não esperar que as coisas estejam perfeitas, mas fazer esse movimento. E quando eu fiz o Movimenta Ju, foi muito legal, foi um desafio, um treino que hoje, né, basicamente é uma mulher de sucesso, de forma estruturada, de forma diferente, totalmente. O primeiro é sempre o teste, e aí eu sempre digo, né, nunca tá pronto, faz, ajusta e refaz. Então é o teste, o Movimenta Ju foi o primeiro passo para a escala, digamos assim, né? E aí tu fez, ajustou. O segundo Movimenta Ju já foi diferente do primeiro, que eu lembro. Total. E aí agora o Mulheres de Sucesso é uma versão ainda mais melhorada. E eu tenho certeza que cada versão do Mulheres de Sucesso é diferente. E, gente, assim, ó, e que tá sendo melhorada ainda mais, porque em breve a gente vai estar nesse movimento de novo, né? E é muito legal porque, assim, é o treino, que nem tu falou. É o treino. A gente tá com essa visão treinada o tempo todo também, a mente treinada, né, para essa mudança, para se melhorar e melhorar aquilo que a gente tem para oferecer, né? E o mais legal disso tudo é que isso conecta com o que tu acabou de falar sobre o básico, sobre a gente treinar a nossa mente, sobre a gente olhar para o nosso corpo físico e entender que quando eu faço o melhor em mim e me treino e me desenvolvo para isso, consequentemente, é a minha mente que está sendo treinada para eu conseguir levar isso para o meu negócio e para os outros resultados que eu tenho, né? Então, hoje, o Mulher de Sucesso, Movimenta Ju, as minhas mentorias, eu tenho hoje, né, dentro da mentoria, e claro, né, dependendo a mentorada, dependendo, cada caso é um caso, a gente avalia muito cada situação, mas eu trago essa importância de a gente fazer o básico. O que é o básico? É você. É você se treinar, é você entender que o seu corpo é sua casa, que você precisa ter disciplina contigo para se alimentar bem, para dormir bem, para se exercitar. Isso é o básico. Né? Na verdade, o extraordinário, ele vem do básico bem feito. Total. Então, muitas vezes a gente fica pensando que a gente quer algo incrível, quer encantar, quer trazer a coisa mais top, mas a gente esquece que a construção do extraordinário, ela vem do básico bem feito. Quando tu tá com o básico bem feito, o extraordinário nasce. Gente, tu faz qualquer coisa na tua vida. Qualquer coisa. Eu acho que esse é um ponto, assim, pra gente até
talvez aprofundar num outro papo, né? Porque acredito que é importantíssimo olhar para isso. E é meio que óbvio, se tu for parar para ver, né? Aquele óbvio que a gente ignora e que muitas vezes a gente negligencia também. Sim. Mas vamos parar para pensar. Acordar cedo é um desafio para muitas pessoas. Acordar cedo, não colocar o despertador no soneca, conseguir levantar logo de início. Um dia de chuva, como é o caso de hoje, né? Eu tava aqui chegando e esbarrei com um cara no elevador, ele assim, ai, que dia, né? Que dia para ficar em casa. Então, olha o pensamento e a mentalidade das pessoas, né? É um desafio. E aí também, de novo, vem o treino. Porque o quanto a nossa vida toda, desde a infância, a gente escuta que dia de chuva é dia de criança pequena apanhar, dia de chuva é dia de ficar na frente da TV e no sofá. Dia de chuva não vai nem pra escola. Dia de chuva é dia de ficar debaixo das cobertas, não pode sair porque vai pegar gripe, né? Vai pegar friagem. Eu sou do tempo da friagem. É isso. Vai pegar friagem. Então, isso foi instalado anos na nossa mente. Então, hoje é um esforço. E aí é o treino também de tu ressignificar. Dia de chuva é dia de quê? Dia de chuva é dia de trabalhar também, então bora. Dia né? de fazer resultado, gente. Exato. Construir resultado, de gravar podcast, de estar aqui, de estar fazendo de o que se precisa. movimentar. É isso. Exato. Mais ainda, inclusive. Só que aí também é o treino. De a gente ir, o mesmo tanto que a gente foi ensinado sobre essas questões sobre chuva, a gente tem que agora nos retreinar, né? E aí entra a questão de comportamento, né? Eu falo que a gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente se comporta, o que a gente faz, né? Então, o que eu preciso fazer para me comportar diferente? Óbvio, né? Tudo começa no pensamento. Então, ter essa consciência do pensamento, do que o dia de chuva significa e representa, qual é o pensamento que eu preciso, né, mudar, a chavezinha que eu preciso virar para eu me comportar diferente e o meu comportamento reforçar de forma positiva aquilo que eu preciso instalar, né, e reprogramar na minha mente. Acho que é complexo, né? Mas esse é o caminho aí para quem está querendo buscar o foco, a disciplina, o resultado dentro do negócio. Né? Lembrar que o pensamento gera o sentimento e a emoção que gera a ação. Então, se tu pensa errado, a tua ação vai ser errada. Esse é o fato. Quando tu tem o controle da tua mente, tu tem o controle de tudo. Controlou a mente, controlou os resultados. O resultado não tá bom, pensa, reflete, começa a olhar quais são os pensamentos que produziram aquilo que tu sentiu para se comportar desse jeito. O meu treinador diz que mente treinada é corpo que obedece. Perfeito. E é sobre isso. Adorei. Insight de frase, mente treinada é corpo que obedece. Exato. Perfeito. E é isso, né? Porque no fim das contas, quem comanda tudo é a mente. É a tua mente. É a mente. Amei. E falando agora um pouquinho sobre essa questão de estratégia, né? Quando que começou essa visão, Bárbara? Quando que tu entendeu que tu era uma pessoa que tinha essa expertise, que tinha esse talento, que tinha esse olhar, né? Que eu acho que é um olhar diferente para o negócio, um olhar diferente, uma visão. Porque a gente tem essa visão diferenciada, né? Ela começou, na verdade, e depois de eu muito pensar, né, e ressignificar, de onde é que surgiu tudo isso, no fundo ela começou lá na época da engenharia, na época da gestão de obra, porque cada obra é como se fosse um empreendimento e é como se fosse um negócio isolado, né, dentro de uma incorporadora, né, e tal. Mas dentro das obras, eu já entrava na obra pensando qual é o pepino que eu vou resolver hoje. Caraca. Porque todo dia tinha um pepino para descascar, dos grandes, né? Era uma coisa que não deu certo, era um material que não chegou a tempo, e a gente tem cronograma, dentro de obra tem cronograma, tu tem que cumprir o cronograma. Obra atrasa, porque a chuva tu não pode controlar, então se todos os serviços são na rua, por exemplo, tu vai ter que arrumar alguma coisa para 50 peão fazer dentro da obra. Caraca. Entende? É o desafio diário, pressão diária. É pressão. E é uma coisa para resolver. Tem que ser resolvida na hora, no dia. Então, cada dia era um pepino diferente e eu nem conseguia imaginar qual era o pepino do dia. Sim. Então, eu já entrava na obra às 7 horas da manhã pensando qual é o pepino que eu vou resolver hoje. Aí dava bom dia quando eu chegava no escritório da obra, né? Que era ali... A gente tinha sempre uma alocação dentro da obra. Eu já sabia qual era o pepino do dia. Durante o dia aparecendo vários outros, né?
E isso foi me dando uma mentalidade de que, tipo, se eu resolver isso dessa maneira, essa outra parte da obra vai destravar. Então, se eu fizer isso, isso aqui vai destravar. Então, isso foi sendo criado no dia a dia. Só que dentro de um ambiente com muita pressão, que tu tem que resolver em poucas horas várias coisas, isso é como se fosse aguçado. Sim. E aí, eu passei por um período... o Brasil passou por um período de... Lá em 2014, se eu não me engano, foi 2014. De onde teve uma queda na construção civil. Eu lembro desse período porque eu trabalhava no mercado imobiliário. Né? Exato. Aí teve uma queda muito brusca. E a construtora que eu trabalhava tinha 5 obras que estavam iniciando. E duas delas iam estar sob o meu comando. E eles simplesmente faliram. Quebrou tudo, eles me demitiram e tal. E eu fui prestando serviço para outras pessoas, individualizado, né? De forma... eu fazia o cronograma de uma obra ali, fazia o planejamento estratégico de outra, a orçamentária de outra, verificava a gestão de outras, fazia auditoria e tal, mas eu não conseguia voltar a ter o fixo, que até então era a minha mentalidade. Sim. Né? O CLT. Não conseguia voltar a ter o fixo. Eu fazia vários serviços assim, mas não conseguia voltar a ter o fixo. E aí eu sentava com amigos, com colegas que tinham um negócio, meu negócio tá isso. Não, mas para destravar isso, tem que fazer isso, isso e isso. Né? Eu disse, eu vou fazer. Aí fazia, Bárbara, aquilo que tu falou para fazer. Deu muito resultado e tal. E aí eu ia fazendo isso com com outro, e aí apareceu lá fazer um MBA de gestão de negócio, disse, vou encarar isso aí, bora, vou fazer. Boa. Aí eu fiz, e aí abriu mais a minha mente ainda, porque eu consegui associar ferramentas que eu usava dentro da obra, dentro de negócios. Juntou toda a tua experiência. Exato, veio da minha experiência. E aí eu comecei, trabalhei dentro de empresas que prestavam consultorias para empresários, que faziam formação de empresários. Trabalhei dentro de 2 empresas que faziam isso e tal. Inclusive, dentro de uma eu cheguei a ser sócia e tal. E aí foi fluindo e eu fui trabalhando muito com negócios. E aí, até então, que eu fiz outra sociedade e tal. Nesse período, eu participei de 2 ou 3 sociedades. E nesse meio tempo também trabalhava para mim. Nunca fiquei sem trabalhar só para mim. Sim. E aí eu tenho meu CNPJ e tal. E aí foi desenvolvendo as mentorias, que no início era consultoria, porque há 8 anos atrás ninguém sabia o que era uma mentoria, né? Então, é algo que hoje é muito falado, né? Muito trabalhado, mas há um tempo atrás. Eu, dentro do meu processo, né? Minha formação em coaching, até assumi também o lado meu, o que eu faço aqui é mentoria, porque a gente usa as ferramentas dentro do coaching, mas uma coisa muito importante que eu acho que fica até de lição para as pessoas, e dentro de mentoria eu vejo muito isso, e eu trabalho isso profundamente com algumas pessoas, já tenho mentoradas, inclusive, que são cases meus, né? E passaram por este processo, que é o seguinte, a gente precisa aprender, e é um processo, não é do dia para a noite, é muito uma mudança de mindset, né? De mentalidade. A gente precisa aprender a honrar e a respeitar a nossa história. Exato. Porque olha só a história da Bárbara, né? Que é um pouco da minha história, eu me identifico, e com certeza é a história de muitas mulheres que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo aqui, que é o seguinte, eu vivi anos da minha vida numa área específica e eu não tô contente com essa área, eu penso em fazer uma transição de carreira, eu penso em sair do CLT e eu não vejo dentro de mim algo de valor, algo que vai servir para que outras pessoas também se beneficiem. E eu acredito que quando a gente entende que tudo que a gente faz, tudo que passa na nossa vida, né, passa por um propósito, e a gente estava falando sobre isso, e que tudo tem valor, a gente ressignifica muita coisa, a gente muda muita coisa, a gente constrói a partir daí muita coisa e ganha um poder. Não é nem ganhar, acessa, porque a gente já tem. Né? E quando tu consegue olhar para a tua história, quando tu consegue honrar a tua história, quando tu consegue entender que tudo que tu passou é bagagem, é experiência. Exato. E dentro desse meio tempo eu também fiz coach, fiz business coach e todos os treinamentos comportamentais, né? Vários treinamentos comportamentais e tudo isso. Então, foi uma construção mesmo.
Então, hoje, né, nos últimos anos, eu me intitulo mentora por toda essa bagagem, né? E aí lá atrás era consultoria, porque ninguém entendia se tu falasse mentoria, né? Não. Inclusive, eu acredito que quando a gente fechou, era uma consultoria. Eu acho que era, porque faz tempo, né? Eu acho que já faz 2-3 anos. Bastante tempo. Mas é mentora, gente. Ela me passou passo a passo ali, eu já sei o que é mentora. Não era consultoria, era uma mentoria. E aí eu digo também que eu estava conversando sobre mentoria com uma pessoa e disse para ela, na verdade, a mentoria ela não é uma metodologia totalmente fechada. Ela consiste das tuas experiências também. Porque as experiências que tu carrega é que faz diferença naquilo que tu vai entregar para o teu cliente. Nossa, tu falou tudo, assim. Porque eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que a mentoria, tu pega o quê? Tu pega a experiência, a expertise, o caminho que a pessoa trilhou, que vai ser ali encurtado, né, para te passar através da visão e do conhecimento dela. Então, assim, a mentoria, a pessoa vai te dar exclusividade, ela vai te dar acesso, ela vai te dar caminho, é curadoria, né? Aquilo que tu viveu. E é legal porque eu tenho uma metodologia. Eu tenho pilares, né, que são importantes dentro da minha metodologia, que eu trabalho, mas não sigo à risca aquilo ali. Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa precisa de um jeito diferente, né? Nossa, eu estava dizendo para uma pessoa que estava criando uma metodologia, e eu disse para ela, tu tem que ter os pilares básicos, o que realmente não pode faltar. Mas isso é o que não pode faltar. Porque quando tu olhar para tua mentorada, tu vai entender que às vezes ao mesmo pilar tu vai trabalhar com uma de um jeito e com a outra de um jeito totalmente diferente. Vai chegar no mesmo resultado. Só que cada pessoa precisa de ser acessada de um jeito diferente. Não, e assim, às vezes tu vai precisar ir mais profundamente num pilar com uma pessoa do que com outra e tá tudo certo. Acho que esse é o caminho, né? Eu vejo muito assim, às vezes entro na mentoria, daí tem ali, né, tudo programado, planejado e tal. Aí chega no meio da sessão, ou nem no meio da sessão, às vezes a gente começa, e eu trabalho muito assim o que a pessoa traz, porque às vezes acontece alguma coisa na semana dela, algum desafio, algum gatilho que disparou de forma diferente. E, beleza, vou encaixar isso aqui, essa ferramenta. Eu trabalhava muito essa questão de honrar e respeitar a história. Assim, eu acredito muito que é um dos principais desafios do ser humano. A gente precisa... Eu falo que é a questão do auto-perdão. É a gente honrar mesmo, olhar para a nossa história e se sentir confortável. E eu falo sobre isso, Bárbara, porque durante muito tempo eu olhava para a minha vida e eu achava um desperdício a minha vida. Eu olhava para as experiências, para as escolhas que eu tinha e eu acreditava que aquelas escolhas eram escolhas que não faziam nenhum sentido para aquilo que eu queria. Quando eu entendi que aquilo tinha valor, quando eu entendi que aquilo que eu vivi é bagagem, é experiência, é conhecimento, e quando eu comecei a usar isso a favor do meu trabalho atual, com as minhas mentoradas, com aquilo que eu tenho para passar, as coisas começaram a caminhar de forma completamente diferente. E é aquilo que a gente estava falando antes, né? Do mosaico, da primeira vez que a gente conversou e tudo mais. E a gente vai falar dessa história, né? Que essa história faz muito sentido. Faz. Só para vocês entenderem, né? Eu sempre trabalhei... Quando eu comecei, eu trabalhei com autoconhecimento. Tanto que eu te conheci nessa época. Do autoconhecimento. Né? Coach, a Ju era coach de autoconhecimento. Complexo pra caramba, né? Porque vamos pensar o seguinte: quem quer se conhecer? Não conheço, já sei quem eu sou, não preciso disso. Não conecta. Não é que não conecta, todo mundo precisa. Todo mundo precisa, mas ninguém quer admitir que precisa. É bem isso. E é um desafio, né? Vamos combinar que olhar para as nossas feridas, olhar para os nossos gaps, né? Para aquilo que a gente tem de dor, cara, assim, tem que ter muita coragem. Eu entendo. E aí a gente se conheceu no clube, no W2W, e por isso eu reforço muito a questão do networking. Networking vale mais que dinheiro. Anotem isso. Vale. É muito importante. Para quem é empreendedor, assim, não tem como, não dá para ficar sem conexão. Não dá. E eu sempre tive isso, assim, né? Quando eu entrei no clube, isso foi intencional, foi de forma estratégica, porque eu estava no momento que eu tinha
estava recente no meu negócio, precisava conhecer pessoas. O nosso negócio só gira quando a gente conhece pessoas, então é bem simples de fazer essa conexão. E a Bárbara eu conheci como sócia do Clube W2W. E na época a gente conversou, aí marcamos um café. Marcou um café. Um café lá na Lara, inclusive, na Pedra Branca. E vou confessar aqui no podcast, assim, a Bárbara, ela é um tubarão, né? A Bárbara é um tubarão. Tu olha pra mulher e não, assim, senta comigo e com papel. Meu Deus do céu, né? E aí a gente marca aquele café, mas marca assim, nossa, o que será que eu vou conversar? O que eu vou falar com essa mulher? Essa mulher, ela, né, tá acima, tem muito conhecimento, já tinha participado de alguns eventos, quando eu vi ela falando, assim, né, cada vez que ela abria a boca, meu Deus, saía coisa ali, né? Coisa boa, né? Boa. Conhecimento, experiência, enfim, sempre com esse posicionamento. Mas sabe que isso é legal até porque às vezes as pessoas dizem assim, eu te olho no Instagram, às vezes eu tenho medo, porque parece que tu é tão séria, que tu vai falar e vai me desmontar. E eu digo, mas não é assim, não é tão assim, né? É quase isso. Mas é de uma maneira boa. A mulher vem assim, né? Como um trator. Sem sacanagem, mas essa era a visão real e as pessoas têm essa visão, então eu não era a única, então tá tudo certo. Mas, enfim, a gente foi pro café e eu lembro que no café ela falou já, né, naquele dia que eu precisava trabalhar com negócios, né, com bem ousada, né? Eu disse, não, autoconhecimento tá tudo errado, Ju. Ela falou Eu falei, tá tudo errado, tu tem que trabalhar com empreendedoras, tu tem que levar esse autoconhecimento para as empreendedoras, elas que precisam. Então, tu tem que explorar esse nicho. E aí, na época, eu lembro que a Ju fez sentido para ela, mas não era o momento. Não. E era isso que a gente estava conversando, né? Que hoje se fala muito de, não faz sentido, joga fora. E, na verdade, não é isso. É que não faz sentido naquele momento, não joga fora. Porque tu está construindo... A vida é um mosaico. Eu escutei isso, né? Uma vez e fez muito sentido para mim que a vida é um mosaico. Quase como um quebra-cabeça. Então, às vezes, essa pecinha, essa pedrinha não vai fazer sentido naquela hora, ou não vai servir naquela hora, porque aquela hora não é o teu momento, está tudo bem. Só que se tu joga fora, tu perde uma baita de uma oportunidade mais à frente. E aí eu estava dizendo para a Ju o quanto eu estava pensando sobre isso, né? Sobre esse presente que ela nos dá de não ter jogado fora. Não, e ficou dentro de mim a nossa conversa. Por mais que naquele momento não fazia sentido, e não fazia, porque, claro, eu estava no meio de um processo, eu tinha várias, né, mentoradas e processos que estavam em andamento, estava funcionando, tinha os desafios, né, porque tem, normal, como qualquer outro negócio, mas aquilo ficou ali, sabe? Ecoando, volta e meia. Amadurecendo. Exato. E aí foi muito louco, foi um dia, assim, que eu percebi durante os meus atendimentos que tinha uma recorrência muito grande de pessoas que desmarcavam. Tinha atendimento, a pessoa desmarcava, mesmo estando agendado, eu esquecia, a pessoa parecia que não dava o devido valor para aquilo, e aquilo começou a me incomodar nível, tipo, imagina, máximo. E aí eu lembro que a cena foi o seguinte, eu cheguei, peguei todas as minhas pastas das mentorias e comecei a distribuir assim na mesa. Eu preciso visualizar essas minhas mentoradas, eu preciso enxergar o que eu tenho aqui. Como eu já estava no clube, no W2W, e eu falo que assim, a gente precisa estar lá dentro, ou de qualquer lugar que tu vá intencionalmente, porque afinal de contas a gente é um negócio, a gente precisa se posicionar como. Sim. Eu sempre fiz movimentos dentro do clube. Então eu sempre tive muitas mentoradas que vieram do clube. Sim. Então, quando eu coloquei as minhas pastas de mentoradas na mesa, eu vi que eu tinha muito mais empreendedoras do que pessoas que estavam buscando autoconhecimento, né? E o que me caiu a ficha, assim? Que as pessoas que desmarcavam, as pessoas que não estavam, né, tão comprometidas, interessadas, eram justamente as pessoas que estavam buscando um processo de autoconhecimento. E aí, naquele momento, com certeza, a conversa que eu tive com a Bárbara, ela veio, assim, de novo, né? A gente conversou isso, a Bárbara deu essa sugestão lá atrás, e eu tô vendo aqui que realmente existe algo aqui para ser mudado. E aí foi nesse momento, assim, que a virada, ela aconteceu, né? Foi um desafio,
Claro, imagina, toda mudança é muito desafiadora, né? Não, total. Assim. Só a coragem de mudar já é... E existia tudo uma construção em cima disso, né? Para quem me acompanha desde o início, o Caco, que está aqui fazendo a captação, estava falando, a gente estava falando sobre mudar, né? Tá mudando a identidade visual de novo, as cores, enfim. E aí o Caco assim, tá, e o girassol nem tem mais, né? Assim, o girassol já foi perdendo espaço dentro do novo posicionamento já faz tempo. Nesse último ano eu já nem usei mais. Mas ainda assim, quem tá comigo desde o início... Lembra, me mandam até hoje. Vi alguma coisa de girassol, mandam pra Ju. Então, não era só o fato de tu... sair de coach de autoconhecimento para mentora de empreendedoras, né? E trabalhar isso. Mas era também a desconstrução ou essa mudança, reconstrução, né? De toda a marca que eu tinha construído, de tudo que eu plantei na mente das pessoas, porque, né? Aquilo foi trabalhado, acho que foi pelo menos 2 anos. Eu tinha camiseta, eu tinha caneca, tinha todo um... Eu lembro. E é muito massa isso, né? Pra ver como nada se joga fora. E nada é fixo, né? Nada é fixo. E o quanto também, às vezes, a gente tá aí apegada a algumas coisas e tá perdendo a oportunidade de mudar e de alçar voos maiores. Tu me fez lembrar uma frase que eu li uma vez, que dizia o seguinte, isso é bíblico, né? Tu vai saber falar melhor do que eu. Não tem como ir para novos caminhos, né, sem deixar o velho. Não sei se é exatamente nessa ordem, mas não tem como eu querer algo novo se eu não abrir mão ou encerrar os ciclos antigos da minha vida, né? E lembrar também que sempre que a gente quer algo novo é mais difícil. É mais ou menos uma analogia, né? Para ter um pensamento novo, por uma nova conexão neural, é mais difícil do que tu se manter no mesmo. Sim. Que é a história que a gente estava falando da disciplina. Sim. Porque é como se... a conexão neural que a gente tem agora é como se fosse uma rua asfaltada muito boa, porque tu já passou por ela várias vezes, então ela tá ótima. E a nova é como se estivesse abrindo um caminho no meio do mato. Gente, é um baita de um desafio. Então, é roçar aquele caminho, é trilhar por ele várias vezes até que não nasça mais grama ali. Depois, né, é botar pedra, para depois asfaltar. Então, é muito mais fácil tu se manter naquele caminho que já está asfaltado, do que fazer esse exercício de criar essa nova conexão. Esse é o desafio. E isso é aquilo que a gente estava falando, que começa na mente. E por isso que é importante o que a gente disse de tu te treinar naquilo que é o básico, que é contigo, né? Treino meu corpo, treino a minha alimentação, treino o meu sono... leitura, qualquer coisa que tu faça por ti, para ti, dentro de uma rotina de entrada, né, que a gente fala aí, eu falo sempre, trabalho, desenvolvo isso, tu vai conseguir desenvolver o extraordinário, porque daí a tua mente, ela já tá treinada, é a Bárbara lá na engenharia, né, gente, pelo amor de Deus, na pressão, desafio todos os dias, e outra coisa, né, às vezes saindo totalmente da zona de conforto. E treinar também, e isso eu aprendi muito mais recente agora, mas treinar a enxergar a solução. Porque quando eu entrava na obra eu já pensava, qual é o problema que eu vou resolver hoje? Qual é o pepino que eu vou descascar? E na verdade qual é a solução que eu vou encontrar hoje? Sim. E é treino, né? É treino. Porque às vezes a gente foca tanto no problema que a solução está na nossa cara, mas a gente não enxerga. E eu acho que entra várias coisas, né? Às vezes a gente se apega demais ao problema. Às vezes o problema é gostosinho, né? Às vezes o problema é a muletinha, né? É a muleta, é o que faz as pessoas te olharem, é o que faz a pessoa... é o que justifica alguns não resultados, né? Exatamente. E é tipo a desculpa perfeita. É isso. É a desculpa perfeita para gente não ter algum resultado, é a desculpa perfeita. Então, se eu resolver, qual vai ser a desculpa? E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque é muito natural e normal, porque de repente tu tá com um problema aí que tá a tua vida inteira. E aí aquilo já se tornou algo tão parte de ti que não faz nem sentido para ti. Ou às vezes a gente se cega, né? É quase como as mentiras que se tornam verdade, né? Total. Uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade.
É bem isso. E aí tomem cuidado, porque isso pode te levar para um lugar que daqui... Talvez hoje faça sentido, mas daqui 5, 10, 15 anos ou no fim da vida, né? O que realmente vai fazer sentido daquilo que tu construiu. Porque o tempo todo as nossas escolhas, elas estão nos levando para algum lugar, né? O que a gente faz hoje está construindo, né? É a pedrinha do castelo. Essa é a responsabilidade aí da vida que a gente carrega. Exato. E muitas vezes tem coisa que tu pensa, se eu tivesse começado há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, hoje estaria diferente. Mas se tu não começar hoje, daqui 1 ano, também não vai estar diferente. É bem isso, vai estar reclamando da mesma coisa. Bom, a gente que lida com pessoas, né? A gente sabe o desafio que é, mas a gente sabe também o quanto é possível tu transformar a tua mentalidade, a tua vida, né? E tudo começa na vida, né? Porque quando tu começa a solucionar os problemas da tua vida, fica mais fácil solucionar o teu negócio. Quando tu começa a ter disciplina na vida, é mais fácil ter consistência no negócio. Perfeito. Né? E aí vem aquela coisa do jogo que a gente conversou também, né? Qual é o jogo que tu está disposto a jogar? Tudo tem um preço. E é legal de a gente trazer essa questão do jogo. Eu ouvi isso da Bárbara e quando eu ouvi, foi numa última conversa, num café que a gente tomou, depois eu fiquei muito refletindo sobre isso e olhando para as minhas mentoradas, olhando para o meu resultado, olhando para os meus desafios, porque não pensem, vocês que estão aí do outro lado, que a gente que está aqui desse lado, a gente não tem desafio. É todos os dias. Todos os dias. O tempo todo, né? Só o tempo todo. Só o tempo todo. É isso aí. Então, assim, o que diferencia a Ju, a Bárbara, de mim, que estou aqui com, sei lá, um desafio financeiro, um desafio no meu negócio, uma dúvida, uma dificuldade, é a mentalidade. É a mentalidade, é o quanto tu tá disposta a buscar a solução. E aí entra essa questão do jogo. Do jogo. A gente falava, né, na nossa conversa que a Bárbara falou isso, nem todo mundo tá disposta a jogar o jogo. A jogar o jogo. E ele não é para todo mundo. Não é, cada time está disposto a jogar um jogo diferente, digamos assim. Né? E a gente estava falando principalmente sobre a internet, né? Que hoje, para te estar no digital e ter um sucesso, podemos usar a palavra sucesso, tu tem que ter constância, tu tem que estar todo dia ali, não importa se tu está bem ou não, se tu acordou com vontade de aparecer ou não. Se está chovendo. Se está chovendo ou não, se tu está querendo ficar mais isolado ou não. Se tu queres ter uma certa relevância ali, tu escolheu jogar esse jogo. Então, se tu escolheu, tu precisa respeitar as regras do jogo. E aí tem várias regras, né? E eu acredito, não sei qual que é a tua opinião sobre isso, se tu quiser falar um pouquinho mais, eu vejo por mim, né? Eu acho que o principal desafio... A gente falou sobre isso, né? Tu falou a frase que não é inteligência emocional, é agilidade, né? Agilidade. Foi isso que tu trouxe. Eu ia falar sobre resiliência, que é muito semelhante, né? Eu acredito que o principal desafio hoje, para mim, Bárbara, é sair rápido realmente do desafio. Eu escutei esse conceito da Ju, a Ju é minha mentora também, a Juliana Fogaça, e eu estava num treinamento dela, o CCS, um treinamento que durou 5 dias, e ela trouxe essa reflexão e até mostrou de um livro que traz isso, né? O quanto a gente tem que ter agilidade emocional, é muito mais do que inteligência. Porque a inteligência emocional é muito importante, a gente tem que ter. Uhum. Só que se a gente não tiver agilidade para sair rápido daquele estado, é isso que traz esse peso, essa morosidade, essa demora em acontecer as coisas na nossa vida. Porque às vezes a gente entra numa noia de tipo, eu não acordei bem. Então não vou aparecer no Instagram hoje, não vou fazer nada. Dormiu. No outro dia, eu ainda não tô bem. Então, por mais que tu tenha inteligência emocional, não, eu sei que eu vou ficar bem, eu sei que tem que fazer isso, eu vou começar a fazer aquilo e tal. Tu tem inteligência emocional, mas e agilidade para sair daquilo rápido? Isso faz toda a diferença. Tu tem que sair rápido. Tipo, não acordei bem, tá? O que eu vou fazer agora para me ficar bem? Eu tenho que ficar bem dentro de 1 hora. E coloca prazo, né? Coloca prazo. Então tá, eu vou deitar mais 10 minutos, eu vou levantar, vou tomar um banho, eu vou fazer, vou fazer um exercício, eu vou... talvez só tomar um banho e passar uma maquiagem já me traga o meu bem de novo.
Então, e aí vem a parte do se autoconhecer. Exato, e né? Autoconhecimento. Exato, de se autoconhecimento. E isso também vem de teste. Sim. Porque às vezes para uma pessoa é passar uma maquiagem, para outra pessoa é uma roupa, para outra pessoa não é nada, é 10 minutos a mais que tu vai ficar na cama lá em posição fetal e com tudo escuro, botou o celular no cronômetro lá, 10 minutos ele vai apitar e aí tu vai levantar e agora outra vida. Voltei para a cama para aquele estado que eu estava e quando eu levantar, eu vou estar diferente. E essa agilidade de mudar as emoções, de acessar uma emoção, mas de tirar ela, né? O quantas vezes a gente acessa uma emoção muito rápido, por exemplo, num trânsito, né? A gente tá lá no trânsito, o cara cortou a tua frente, tu acessou a raiva ali, no nível, assim, de eu podia ir lá e dar uns tapas nele. E aí, só que em vez de tu acessou muito rápido, fração de segundo, só que tu tem que ter a mesma rapidez, agilidade para desacessar. Sim. Pra você, já passou, já foi, ninguém, deu tudo certo, bora pra frente. E às vezes, aquele trancão ali no trânsito, tu leva essa energia, essa emoção pro teu dia inteiro. Sim. Aí tu chega no escritório, oi, tudo bem? Não, já não tô bem. Já me estressei no trânsito, já não tô bem. Aí tu já foi pro teu dia. Não. Mais problema. Hoje é o dia. Aí tu começa, hoje é o dia. Aí já entrou numa vibração. Aí já entrou Por mais que o dia tivesse tudo pra dar certo, ele vai dar tudo errado. Só por aquele... Porque tu já entrou nessa questão de que é o dia de as coisas acontecerem errado. Sim. Porque tu não teve a agilidade de sair daquela emoção antes de entrar no escritório, talvez. Sim. Antes de ir para uma outra reunião. E aí, às vezes, naquele dia tu tem uma baita de uma reunião importante que tu poderia estar fechando com o cliente. Ou entra um cliente na tua loja, tu poderia estar fazendo uma baita de uma venda. Só que a tua energia está tão para baixo, tu tá tão já naquele que hoje é um dia ruim, que acaba não acontecendo o bom que tem para aquele dia. E entra alguns pontos bem importantes do autoconhecimento, né? Tem várias estratégias que tu pode utilizar para ter essa mudança, né? De mentalidade, de pensamento, de virar essas chavezinhas na hora. A Bárbara falou, né? Às vezes é uma maquiagem, às vezes é uma roupa, às vezes é uma música. Às vezes é uma música. Às vezes é um pulo, 2, 3 que tu tens que dar. Às vezes é um grito. É um grito, enfim. Mas o quanto tu te conhece, o quanto tu te percebe. Porque tem pessoas que elas ficam tão porque viram uma espiral negativa, vicioso, um ciclo, né? Que elas não se percebem mais. E aí passa a ser o natural, o normal delas. E não é normal. Né? E aí um ponto importante, a energia ela sempre vai chegar na frente. Então, se eu não tô bem, se eu não tô legal, e a venda, né, Bárbara, eu acho que de repente a gente poderia entrar um pouco nisso, a venda é muito da energia da pessoa. Talvez seja tudo, né? É muito. Tu entra numa loja, a vendedora tá com uma cara assim, oi, bom dia, tu tens a blusa tal? Tem, tá aqui. Se tu comprar a blusa, é só aquela blusa. É porque tu precisa muito dela. É porque tu precisa muito dela, que tu vai comprar só aquela. Sim. Agora, oi, bom dia, tenho mais outra que combina, eu tenho uma calça que fica perfeita, Cara, tu já comprou a vendedora antes de comprar a roupa e agora tu vai levar tudo. Já era, às vezes tu leva até o que tu não precisa, Exato. Mas tu leva. E aí tem a questão dos perfis também, que eu sempre brinco, né? Se tu for um autocomunicador, tu vai levar até a que tu já tinha em casa. Meu Deus. Chega em casa, olha pro guarda-roupa, nossa, comprei uma igual. Comprei uma igual, já tinha. É bem isso. Mas esses são os nossos desafios, né? Exato. E aí também e aí é energia em tudo, né, que tu coloca. E ressaltar uma coisa que não tem problema um dia tu não tá bem. Tá tudo bem tu não tá bem. E até não negligenciar o fato de às vezes tu não tá, porque isso faz parte, Faz parte. Mas o que tu vai fazer agora para sair disso? Velocidade, né? A velocidade. Ou tu vai se permitir nesse dia não ficar tão bem e tudo bem que é um dia mais off, e tudo bem que tu vai fazer outra coisa para que as pessoas não percebam, ou para que as pessoas percebam, mas que elas entendam que isso faz parte da vida, talvez, se isso fizer sentido para ti, para o teu negócio. Mas o quanto tu vai ficar sobre isso, né? Bert dizia, a descrição de um problema mantém. Então, o quanto tu vai ficar descrevendo o problema da mesma maneira toda vez que acontece algo parecido.
E aí, de novo, a mente, gente. De novo, a forma como tu conduz o teu pensamento. Exato. Tá com problema, como que tu olha pro problema, como que tu repete ele, como que tu justifica ele o tempo todo. Às vezes para afirmar aquilo, né? Para aquilo... Exato. E aí, como tu age numa área, tu age em todas as áreas. Né? A Tami Amara, ela fala muito das versões. Eu acho muito genuíno isso, né? Que a gente tem várias versões. Eu, por exemplo, sou mãe, sou esposa, né? A Ju, por exemplo, é empreendedora, né? É mulher, tem uma casa, tem uma família, assim como tantas outras. E mesmo quem ainda não tem a sua casa, mas é filha, né? Tem várias versões que a gente acessa várias versões no mesmo dia. O tempo todo, inclusive. O tempo todo. Só que aí, como tu age em uma versão, tu age nas outras. Sim. E aí vem aquela questão que a gente falou lá no nosso primeiro café, que eu disse, né, Ju, leva o autoconhecimento para as mulheres empreendedoras. Não vai deixar de falar sobre Não vai deixar de falar. Só que é elas que vão dar o valor necessário, porque elas percebem que quando elas não têm isso dentro de um negócio, o negócio fica capenga. Porque a vida tá capenga. E assim, ó, fica capenga total, porque hoje qualquer referência que tu pegue, qualquer livro que tu pegue, Joel, Caio Carneiro, Flávio Augusto, esses caras que hoje são referência, por exemplo, nos negócios que eles têm, todos os livros deles ali eu já li, todos eles sem exceção, começa pelo autoconhecimento. Não tem como tu ter um negócio e tu tocar esse negócio, porque como tu lida com o cliente, como tu lida com a frustração da venda, às vezes que não acontece, como tu lida com os desafios, com os problemas que diariamente surgem, é muito de você. Exato. E aí, a gente estava falando um pouquinho de vendas, né? E eu acho importante também a gente ressaltar que o Instagram hoje é um canal de venda. E aí é o jogo que tu escolhe jogar, que a gente estava conversando, né? É o jogo que tu escolhe jogar. Se tu escolher o jogo do Instagram, tu tem que entrar nas regras dele. Agora, se tu não escolheu, tá tudo bem. Só que quais são os outros canais que tu vai fortalecer para suprir esse que estaria faltando, digamos assim? Sim, e aí entra a Bárbara, estratégia. É sobre isso. Aí a Bárbara entra porque isso é sobre estratégia de negócio, né? Exato. E, inclusive, me fala mais, assim, ó, qual que é o impacto, já que a gente começou falando sobre estratégia, né? Que isso tem, por exemplo, dentro do negócio. Porque isso é pensar no teu negócio de forma estratégica total, olhar para ele, assim, né? Em todos os ângulos possíveis. É amarrar uma coisa na outra. Não é pensar isoladamente. A gente tem muito essa questão de pensar isoladamente. Agora eu vou pensar só no financeiro. Agora eu vou pensar só na venda. Agora eu vou pensar só nessa partezinha do negócio. Mas é amarrar. Entender que o negócio ele precisa estar estrategicamente amarrado. Uma coisa amarra com a outra. Por exemplo, se tu pensar só na venda, mas se tu não olhar financeiramente as métricas da precificação, tu pode estar vendendo pra caramba e tá com o caixa zerado. Sim. Porque o teu preço está errado. Sim. E isso já aconteceu com várias empreendedoras. E acontece, talvez, com várias das que estão nos ouvindo aqui agora. Exato. Não, meu volume de venda é até legal, mas o meu caixa está sempre zerado. Eu só consigo pagar os boletos. Eu não venço pagar boleto. Mas é porque o teu preço, tu acha que está ganhando. Mas quando tu olha realmente toda a precificação, tu percebe que tu tá no 0 a 0, não tá nem ganhando nem perdendo. Isso acontece principalmente com quem vende produto, acredito. Principalmente com quem vende produto. Sim. Mas também acontece com quem vende serviço. E ontem ainda estava conversando numa roda e a gente entrou nesse assunto, que hoje se fala muito do over delivery no serviço. Entregar mais. Só que até onde esse mais é suportável para o teu cliente? Sim. Porque daí entra numa questão de equilíbrio também. De equilíbrio. De dar e receber. Exato. Ontem, numa roda, a gente percebeu que, de certa maneira, o over-delivery estava afastando o cliente. Sim. Porque era demais. E tem cliente que não consegue receber. Exato. Entende? E aí tem vários serviços que tu acha que tu... Não, eu até vendo legal, mas parece que o dinheiro não fica no caixa. Mas é porque talvez o teu serviço não está estruturado de uma maneira que o cliente perceba que ele está recebendo a mais, mas que ele consiga receber esse a mais. Sim.
Que ele entenda isso, que ele que ele esteja preparado para isso. Exato. Esse é o ponto. Que não fique pesado esse recebimento para ele, de forma, né, falando de equilíbrio, que não fique pesado e isso não afaste os teus próximos possíveis clientes ou até esses clientes. Que muitas vezes um processo, né, vamos falar da gente que trabalha com processos, né, que é para demorar 2, 3 meses, leva 6. Sim, sim. Porque aí o cliente fica adiando as reuniões, as sessões, não aparece ou não se compromete em... tu precisa que o cliente faça tal coisa. E é para ele fazer em uma semana, ele leva 2, 3 para fazer. E aí, isso também prejudica o teu caixa. Total. Porque aí tu planejou... Porque é um cliente que tu fica ali com a agenda comprometida. Exato. Aí tu planejou tá com esse cliente 3 meses, mas daí tu tá 6 com ele. E daí tu poderia ter atendido outro cliente. Sim. E aí comprometeu o teu caixa. Então, isso serve tanto para produto quanto para serviço, se a gente olhar de ângulos diferentes. Sim. Então, a estratégia é justamente pensar na estrutura inteira, todas as pontas. Olhar o negócio como um todo. Como um todo. E eu não sei se isso acontece, né? Tu como mentora, como estrategista, eu acredito que deve ser bem recorrente, assim. As pessoas olham muito pro Instagram hoje. Muito. E aí acham que a vida do negócio delas se resolve a Instagram. Elas acham que o negócio delas é o Instagram. Tá. E o que tu tens para falar sobre isso, assim? E pensando até sobre caminhos, né, para essas empreendedoras. Que elas têm que pensar se hoje, se é exatamente nesse momento. A gente ficou um dia, eu lembro que a gente ficou agora eu não lembro se foi um dia inteiro ou uma tarde inteira sem acesso ao Instagram, lembra? Eu lembro. Foi no meio do lançamento? Foi no meio do teu lançamento? Foi no meio do lançamento. Foi no meio de um lançamento. Eu não lembrava quem era cliente, mas eu lembro que era no meio de um lançamento. Eu tinha outra cliente também que estava em lançamento. E se hoje o Instagram cai, porque o Instagram é do Zuck, se o Zuck hoje resolve derrubar o Instagram e ficamos uma semana sem Instagram, tu vai ficar uma semana sem vender? Se a resposta for sim, tu precisa arrumar outras estratégias imediatamente. E olha só, Bárbara, às vezes não é só o Instagram deixar de funcionar. Porque eu não sei se tu recorda, mas eu tive uma conta que foi excluída do Instagram. Sim, que foi excluída, eu lembro. E tá fazendo 2 anos agora no próximo mês, inclusive. Foram 2 anos, e aí eu tô aí nessa luta, né? Porque é refazer todo o processo. Sim. Mas 2 coisas importantes. Primeiro, caiu. Eu não tinha, na época, outro meio, a não ser o WhatsApp. Sim. Mas só que não são todos os clientes, as pessoas que te acompanham lá e que são potenciais clientes. Sim. É diferente do que tu já reverteu, que tu já trouxe como lead e tu já tem o contato da pessoa. Não tinha e-mail, ele não captava leads, não estava no Google, hoje ainda tem essa ferramenta. Não tinha podcast. YouTube. Não tinha nenhum dos outros canais que hoje eu tenho. E que são importantes. São importantes e que veio como um aprendizado. Então, eu lembro que na época eu demorei 2 semanas para cair a ficha. Demorei para tomar uma atitude, porque foram 2 semanas. Eu acreditei naquele momento que eu ia recuperar, porque estava fazendo de tudo para isso. E no fim das contas foi recomeçar do zero. Meu Instagram ele começou do zero a partir de 2020, né? Foi o ano da pandemia. Sim. E aí pensar sobre isso, né? O Instagram, ele é um meio do teu negócio. Ele é um meio pelo qual o teu negócio aparece. Mas ele não é o teu negócio. Claro, eu não estou falando de pessoas que ensinam sobre Instagram, né? Que o negócio delas é Instagram. Sim, sim. Que vende cursos Quando o teu produto é, por exemplo, ensinar o Reels. Isso. Aí não tem jeito. Sim. O teu negócio é Instagram e tá tudo certo. Sim. Mas estou dizendo as empreendedoras no geral, que 90%, acho que 99% das pessoas não ensinam sobre Instagram, né? Mas o Instagram ele é um meio onde aparece. E aí, quais são os outros meios? Quais são as outras alternativas? O Instagram precisa estar muito bem feito? Com certeza, porque hoje é uma vitrine. Sim. Mas, e é tanto uma vitrine que as pessoas nem pegam mais o WhatsApp, né? Não. As pessoas pensam, qual é o teu Instagram? Já vou te seguir lá. Não, e até complementando isso, quando a gente chegou aqui, eu já tinha feito a apresentação da Bárbara aqui, já trago o script, e aí ela, o que tu colocou aí e tal? Eu assim, eu já coloquei. O que tava na tua bio, eu disse, ai meu Deus. Aí eu fiquei pensando, porque isso é uma coisa que a gente não
tá toda hora olhando a nossa bio, né? Uhum. O nossa bio, nessa coisa. Eu pensei, será que o que tá escrito lá é realmente o que é de agora? E aí ela leu e disse, é isso mesmo. Mas é a primeira coisa. E eu faço assim com todas que vêm. Vou lá na bio, porque, né? Imagina. Vamos pegar qualquer descrição, se tá atualizada a tua bio, se não tá, vai lá, atualiza agora, pelo amor de Deus, porque é justamente isso que a gente faz. Ah, vou pegar, sei lá, uma pessoa médica, qual que é o Instagram? Exato. Ah, eu quero alguém que trabalhe estética, Instagram. Digamos, Instagram. hoje das redes, para alguns negócios, o Instagram ele é a principal rede. Mas não é a única. Mas não é a única. Precisa ter várias outras redes, né? E dentro delas eu sempre reforço, o movimento offline ele precisa acontecer. Como a gente estava falando dos encontros, dos network, isso é muito importante, porque tu precisa estar envolvido em movimento offline. E também quebrando um tabu, né? Várias pessoas acham que a única coisa é aparecer no Instagram que as pessoas vão te comprar. E muitas vezes a pessoa te conhece presencialmente primeiro, num evento, começa a te seguir, e aí o que ela vai vendo tu construir ali no Instagram, na presença do dia a dia, aí ela te compra. Aí reforça a conexão. Aí ela te compra. Nem sempre ela vai te comprar direto, né? E eu sempre falei pra Bárbara isso no bastidor hoje, a gente estava conversando, sempre fui a pessoa que... Sempre não, né? A gente cria essa mentalidade, mas quando eu entendi isso, eu sempre busco trabalhar dessa forma. Networking, conexão, fazer o offline, que nem ela falou, estar presente nos movimentos, nos eventos, conectando, conhecendo outras pessoas. A Bárbara, ela fazia um evento que era um confra de negócios, né? E eu acredito que eu participei ou de 3 ou de 4. Sim. E todos, sem exceção, eu ia intencionalmente para me conectar com as pessoas, para conhecer as pessoas, e isso me trouxeram conexões incríveis, e clientes, inclusive, viraram algumas clientes depois, né? Que participaram de alguns movimentos meus. Então, olha o quanto realmente, às vezes, a gente se acomoda, fica só no Instagram porque acha, acredita, comprou a ideia de que essa é a única ferramenta, e a gente deixa de fazer o óbvio dentro do nosso negócio. O básico bem feito que a gente está falando. Bem feito. E enxergar o negócio como um negócio, não como um Instagram. Exato. Eu acho que esse é o ponto, né? E pra gente finalizar esse bate-papo, né, que tá muito gostoso, inclusive, eu ficaria mais uma hora aqui conversando com a Bárbara. O que tu falaria para essas mulheres que hoje têm o Instagram como a principal ferramenta, que talvez estejam hoje acessando esse conhecimento, trabalhando essa mentalidade, virando essa chave, né? O que tu diria para essas mulheres? Primeiro, olha o teu negócio como um todo. Olha para o teu negócio como um negócio. E o Instagram como um meio pelo qual o teu negócio é apresentado. Um meio muito importante, diga-se de passagem, mas um meio. Quais são os outros meios que tu está mostrando o teu negócio para as pessoas? O movimento offline ele é muito importante. Pessoas precisam de pessoas e compram negócios. Essa é uma frase da Tami Amaro que eu adoro. Pessoas precisam de pessoas e compram negócios. Perfeito. Né? Mas, aonde está mostrando o teu negócio? Talvez, e só talvez, o teu negócio precisaria estar no LinkedIn, que é uma rede fortíssima para empresários. Né? Talvez no YouTube. Talvez e só talvez. Talvez e só talvez. Talvez no podcast. Talvez em vários movimentos que acontecem na tua cidade, porque tá chovendo, tu não vai. Sim. E porque eu tô muito cansada, eu não vou. E sabe, quais são as desculpinhas que tu tá dando e que talvez agora até pareça convincente, pareça uma desculpa que é relevante ser dada, mas que tá impedindo de tu ter o resultado que tu gostaria de ter. Porque no fim é sobre isso. Esse é o desafio, né? Tu perceber realmente os teus comportamentos, as tuas desculpas e pensamentos para deixar de fazer aquilo que é o básico bem feito, como a Bárbara falou, né? Eu acho que de todos os insights, e eu tô aqui aprendendo também, né? Porque a gente Estamos, porque é constante, é troca. É uma troca sempre, e sempre assim, né? Os nossos papos, eu acho muito legal. O último café, ela mandou uma mensagem, qual foi teu grande insight hoje? Eu adoro, né? Porque e é como a gente tava falando, sobre ser intencional. Sim. Porque a gente senta numa mesa, ou a gente vai
fazer negócio ou aprender, ou os dois. Sim. E eu adoro fazer os dois. Sim. Então, e aí quando eu sento com uma pessoa, né, a Ju foi minha mentorada, mas ela é uma mentora de muito sucesso. Então, e ela acessa coisas que eu não acesso, né? Eu sempre trabalhei muito mais com negócios, e a Ju iniciou no autoconhecimento, que são coisas que se complementam. Mas que a gente também tem conhecimentos diferentes, e isso é legal. E que são caminhos diferentes. Exato. E aí a gente se possibilita uma a aprender com a outra também. E isso é importante. E aí quando ela diz... Porque quando eu pergunto qual é o insight e que ela me responde, também pode virar uma outra chave que pode ser um novo insight. Sim. E aí ela devolveu a pergunta e eu também respondi para ela. Porque isso que é legal. É ser intencional. Tu vai sentar na mesa com tal pessoa para quê? Para aprender, para fazer negócio, para jogar a conversa fora. Para jogar a conversa fora. O que isso vai trazer de resultado para o teu negócio? Esse é o ponto, né? E para a tua vida, né? Então é o tempo todo se policiando para ser intencional aonde tu estiver, com quem tu estiver. Perfeito. Insight do podcast aqui, ó, no final, para quem está nos ouvindo. Bárbara, eu quero agradecer a tua presença, o teu tempo, o teu conhecimento. Eu tenho certeza aí que tu vai ajudar muitas mulheres, não só empreendedoras, né, mas principalmente empreendedoras que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Minha gratidão. Gratidão, foi muito bom mesmo. Eu amei estar aqui. Que bom, fico bem feliz. E vamos fazer outros, né? Com certeza. Acho que vale outros aí. Vale. Digam pra nós se vale outros. Comentem, vão lá depois nos stories, no direct, enfim, comentem, né? Esse foi mais um Papo para Despertar aqui e eu te vejo na próxima.